Saudamos a igreja e a todos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus. Nós convidamos todos que puderem estarem de pé neste momento. Pedimos nesse momento um minuto de silêncio, quando estaremos fazendo a oração inicial, clamando pelo sangue de Jesus sobre nossas vidas. Pelo poder que há no sangue de Jesus, a tua igreja clama nesta hora, entrando no Santo dos Santos
e nos apropriando do perdão, da libertação, da comunhão e da vida abundante que Jesus tem para nos dar. Clamamos para que, neste momento, o Senhor esteja operando nos nossos corações e que este culto suba como incenso suave em honra e glorificação ao Teu nome. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Eu sou do Filho sem pecado, foi enviado para levar o peso que era todo meu e se torna Cordeiro de Deus. O seu presente pela sua vida que Ele concedeu por nós. Portanto, uma palavra de glorificação ao seu nome. Nós te bendizemos, Senhor, e adoramos na beleza da tua santidade. Glória a Jesus. Pois se estamos aqui foi porque Jesus operou um milagre. Graças a Deus. Nós te bendizemos pela tua graça e pelo amor constante para com todo o teu povo. Receba a nossa adoração, nosso louvor por Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus nos prometeu um conselheiro ser, o forte Deus, príncipe da paz.
Jesus Cristo é um Deus fiel, porque nos prometeu cumpriu enfim. Então a meu Jesus desejo confessar o que Ele representa para mim. Maravilhoso Deus, muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, tudo que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Ele que o dia Rei da glória, em forma de homem se tornou. Feliz me faz por ser confessar Sim, quem Ele é e quem eu sou. Maravilhoso Deus, muito mais que meu ser possa imaginar, muito mais do que sei, pois Ele é mais, bem muito mais do que sonhei. Nele encontrei tudo que procurava, tudo que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus é o que Cristo é pra mim. Nele encontrei tudo que procurava, tudo que precisava, só nele achei. Maravilhoso, muito mais pra mim. Deus milagroso é, sempre será. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, é o que Cristo é pra mim. A igreja glorificando o Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso.
maravilhas Ele tem operado. E nessa noite nós estamos aqui louvando o Seu nome. Glória a Jesus. Ainda nesta comunhão, vamos continuar adorando o Senhor com outro louvor. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu ansioso espero a tua volta no grande dia em que tu então subiremos com Cristo estaremos para Glória a Jesus. Mais uma oração de glorificação ao nosso Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pela vida de Rafael, Senhor, teu filho, Senhor, que vem chegando na
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossa vida. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus e nesse momento, em reverência à leitura da Bíblia, estaremos de pé e abriremos, aqueles que tiverem suas Bíblias, em Josué, no capítulo 15, verso 19. Aqueles que não tiverem podem acompanhar o texto projetado. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos? O texto que nós lemos faz referência a um casamento vivido na ocasião onde Caleb, a sua filha Axa, ela se casou com Otiniel. Mas a palavra registra algumas circunstâncias, algumas situações vividas naquele casamento e como alcançaram uma bênção. Nessa noite, nesse entardecer, já anoitecendo, estamos aqui glorificando a Deus por um culto, prestando um culto ao nosso Deus, pelos nossos irmãos Rafael e a nossa irmã Juliana, que pelas leis do nosso país já estão casados. Mas nessa noite, o culto ao nosso Deus ele é devido. Mas a palavra, ela norteia a nossa vida. Ela norteia o casal, que aqui está. Ela norteia os casais que aqui estão. Ela norteia a igreja. Porque a situação vivida naquela ocasião foi que, quando Axa se casou com Otiniel, o que ela tinha era uma terra seca. E diante daquela situação, ela conversou com seu marido, Otiniel, que acordou com ela como solucionar a situação.
Há momentos na nossa vida, há momentos na vida do casal de terra seca. Mas nós vamos ver que uma ação foi tomada. E isso nos ensina que nos momentos difíceis do casamento, ações precisam ser tomadas. Mas houve um comum acordo. Houve ali uma conversa de Axa com Otiniel. E o texto bíblico foi que ela, na conversa com ele, ambos chegaram a uma conclusão que a melhor coisa era ir diante do pai. Quem era o pai ali? Era Caleb. Caleb era o pai. O pai tinha a solução para dar. Mas para que alcançasse a bênção, tinham que ir a ele. Isso faz alusão, diante dos momentos difíceis que nós atravessamos, como famílias, como casais, como igreja, diante de um mundo seco, sem vida. Nós estamos nesse mundo, mas a palavra nos fala que daqui nós não somos. A nossa pátria é celestial. A nossa terra está nos céus. Porque essa terra e esse céu passarão, mas há um novo céu, uma nova terra. Mas nós estamos de passagem aqui, nesse deserto. Terra seca. E terra seca, muitas necessidades surgem. Necessidade de água, necessidade de alimentação. Como prover numa terra seca? Quem poderia dar a solução? E estavam ali vivendo aquele momento. E nós queremos dizer aqui, para Rafael, para Juliana, nos momentos de sequidão, nos momentos de terra seca, a solução é ir ao Pai. Porque a solução do casal é ir ao Pai. A Axa foi. Ela montou o seu jumento e foi encontrar-se com o pai, Caleb. E quando ela foi, o que ela disse? A primeira pergunta foi do pai. Minha filha, o que queres? O pai está sempre receptivo, né? Para nos ouvir. O que queres? E ela disse assim: olha, eu vim aqui porque eu quero uma bênção. Dá-me uma bênção. Dá-me uma bênção? Sim. Eu preciso de uma bênção. Não tem condição. Eu e meu marido estão vivendo numa terra seca. Está difícil. Tu és meu pai. Dá-me uma bênção. É isso que os casais precisam fazer. Ir ao pai. Meu pai, dá uma bênção no meu casamento. Dá uma bênção junto com a minha esposa. Dá uma bênção junto com o meu marido. Dá uma bênção junto com meus filhos. Senhor, dá uma bênção diante das nossas necessidades que temos. A terra está seca. Não tem solução. A solução não vem dessa terra. Por isso eu vim a ti, porque a solução vem de ti. A solução vem do Pai. Meu pai, tu me deste terra seca. E é interessante que ela usa essa expressão. Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Então o pai deu a ela terra seca. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo vem do Pai. Tudo é com a permissão do Pai. Os momentos de sequidão na nossa vida são permitidos pelo Pai. Porque o Pai tem prazer de que nós possamos ir a Ele em oração. Ir a Ele e conversar com Ele. E nós queremos dizer isso aqui. Nos momentos difíceis, situações que precisam ser resolvidas, como se fosse um grande quebra-cabeça. Difícil de se resolver. Colocar todas as coisas em ordem.
Sabe o que vocês têm que fazer? Sabe o que a igreja tem que fazer? Vai ao Pai. Fale com Ele. Dirija a sua oração a Ele. É isso que tem que fazer. Ore. A situação não resolveu? Busque pela madrugada. Não resolveu ainda? Vá para o jejum. Use os meios de graça. Senhor, meu Pai, eu preciso que tu fales comigo. Abra a palavra. Ouça a resposta dele, você vai entender. E foi o que ela fez. Ela foi pedir ao Pai, com seu coração necessitado, querendo uma bênção. Isso é muito importante para todos nós. A posição nossa de querermos uma bênção. Pois tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Pai. O Pai permite terra seca para nos dar uma experiência. Se não fosse a terra seca, ela não teria a experiência de ir ao Pai e pedir uma bênção e receber uma bênção. Porque seria muito natural. Que iria passar talvez desapercebido. O Pai não sabia que a terra seca iria gerar um desconforto para o casal? Sim, sabia. Mas mesmo assim ele permitiu. Porque ele quer que os seus servos vão a ele. Ele quer que o seu filho vá a ele. Ele quer que a sua filha vá a ele. Mas é necessário um acordo. Um comum acordo. A Axa fez isso com Otiniel. Ela não tomou uma ação deliberadamente, isolada, mas ela conversou com Otiniel. A Bíblia diz que usou a expressão, ela persuadiu, mas fruto de uma conversa ali. Isso é importante no casal, a conversa, para que ambos possam pedir uma bênção. A bênção não seria somente de Axa, a bênção também seria de Otiniel. Mas Caleb estava ali próximo, estava perto. Era questão de se achegar a ele. E esse ensino nós queremos deixar para a igreja, para o casal, a necessidade de nós nos achegarmos a ele. O casamento, ele tem um momento também de bênçãos. Dá-me uma bênção. Ela recebeu uma bênção. E ela pediu, dá-me fontes de água. A minha alma tem sede de ti. Está faltando água. Às vezes, o casal está vivendo um momento de secura da alma. E a sequidão leva o homem a delirar, leva o homem a tomar ações impróprias, indevidas, em função da falta de água. Leva ao desespero. Mas ela disse, tu me deste terra seca, dá-me fontes de água. Eu preciso beber da água. Jesus é a água da vida. Jesus é a fonte de águas. E nós vamos buscar nele a água para o sustento, para a manutenção da casa. A água espiritual nunca pode faltar. Dá-me fontes de água. E diz a Bíblia que o pai Caleb ouviu e lhe deu. Lhe deu 2 tipos de fontes. As fontes que estavam nos lugares elevados, chamados de fontes superiores. E lhe deu também as fontes nos lugares baixos, as fontes inferiores. Essa bênção que ela alcançou se refere às bênçãos que vêm dos céus, dos lugares superiores. E as bênçãos para essa vida terrena, os lugares inferiores. Meus irmãos, o casal, ele fica completo quando ele vive na dependência do Pai, quando ele busca a solução dos seus problemas do Pai, quando surgem as necessidades. Surgiu
Não deixe que ela cresça. Vá ao Pai, porque o Pai vai abençoar. As janelas dos céus vão se abrir. E nós seremos abençoados. A bênção da paz, da alegria, do refrigério. O Senhor me deu uma bênção de poder me casar na presença dEle. O Senhor não deixou faltar nada, orações foram feitas aqui. O Senhor abençoou. Nessa noite Ele está sendo honrado, glorificado. A igreja compartilha da alegria do casal, das duas famílias aqui, do Rafael, da Juliana, dos parentes, amigos, irmãos em Cristo. Nós compartilhamos isso, porque temos recebido as fontes que têm jorrado da eternidade e vocês já estão recebendo. E as fontes dessa terra, as portas que Deus vai abrir e que já abriu, as necessidades que serão supridas no dia a dia, as fontes inferiores. O casal vai ficar completo. Servindo ao Senhor, andando nos seus caminhos, guardando a sua palavra, em amor e fidelidade a Ele, sempre orando, jejuando, o que já falamos aqui. Não precisamos repetir. As janelas vão se abrir. As fontes inferiores vão saltar. O nome do Senhor será glorificado. E vocês verão o quanto esse Deus é maravilhoso, conforme o hino que nós cantamos. Nesse momento, nós estamos alegres, pois queremos deixar essa palavra. Finalizando essa palavra, nós queremos dizer para o casal alguns aspectos que não podemos deixar de falar no casamento. Esses aspectos é que o casamento, primeiro, ele é monogâmico. Marido de uma só mulher, esposa de um só marido. Assim como Cristo é da igreja fiel, e a igreja fiel é para o seu amado. O casamento ele é hierárquico. Assim como a igreja está sujeita ao Senhor Jesus, a esposa, ela está sujeita ao seu marido no Senhor. Sujeita no amor, na humildade, na compreensão, no carinho, no afeto. Sujeita nesse clima. Assim como Jesus também externa o amor dele para com a sua noiva, a igreja fiel. A atenção, o carinho, o amor para com a sua esposa. A igreja, a noiva sujeita ao seu marido. Hierárquico. Cabeça do casal é um só. O casamento, como terceiro aspecto, é que ele é indissolúvel. É marido de uma mulher e até que a morte os separe. Pois foi assim como foi instituído por Deus e foi confirmado pelo Senhor Jesus. E nós queremos estar dentro daquilo que foi instituído por Deus lá no passado e que foi validado, confirmado pelo Senhor Jesus. Eu vou ser esposa do meu marido até que a morte o separe. Eu serei marido da minha esposa até que a morte o separe. É indissolúvel. Assim como nada separa Jesus da igreja, e nem a igreja de Jesus. É indissolúvel. É para toda a eternidade. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nesse momento nós convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos proceder à troca das alianças e vamos convidar o pastor Almir, que estará aqui para esse ato.
tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Para adorar-te, meu Senhor, e se surgir um louvor ao nome, seja assim, seja assim. Pedir o casal se coloca no joelho, fala aí posição de mão. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nesta hora aqui estão os teus filhos diante de ti. Vieram de uma longa caminhada, mas chegaram até aqui porque tu os ajudaste, Senhor. Senhor, que verdadeiramente aquilo que nesta noite eles te pediram, Senhor, venha a ser concedido. E que esse casal, Deus, esse lar que hoje está sendo constituído, seja, Deus, na tua presença. Senhor, que Jesus seja o fiel da balança entre eles, Senhor, para pesar todas as coisas, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos, e nesse ato de imposição de mãos, Senhor, a tua esteja sobre a nossa, Senhor, para derramar dos altos céus as grandes bênçãos, Senhor, sobre as suas vidas, Senhor, por todo o tempo que eles viveram nessa terra, até que Jesus volte. Oramos assim, Deus, te glorificamos, a tua igreja te agradece, Senhor. Também exalta o teu nome por este ato, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar de pé. Te louvamos, ó Deus, te glorificamos,
por esta bênção. Graças a Deus. Que tudo feito aqui, Senhor, esteja registrado na eternidade. Bendizemos assim, ó Deus, e agora em Teu nome oramos dizendo que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Seu Espírito Santo permaneça sobre todos nós, sobre toda a Tua igreja, sobre todo Israel de Deus, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Não podem sair.